Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Programação para Ciência e Engenharia com Python 3. Ainda estamos no contexto da aula 1. Hoje vamos ver neste vídeo o notebook 01B, que ainda está na pasta aula 01, que vocês sincronizaram com o meu repositório no GitHub. Aproveitando, eu quero agradecer a interação de algumas pessoas que já deixaram mensagens nos comentários do vídeo, outras pessoas enviaram mensagens para mim com algumas dúvidas. Agradeço muito o retorno, o feedback de todos vocês. Se vocês estiverem gostando dos vídeos, por favor, compartilhem os vídeos com outras pessoas. Esse curso não tem propósito de vender conteúdo, de vender material, de vender aula. Eu como professor tenho a intenção única de ensinar Python 3 através desse curso, e o curso vai ser inteiramente gratuito até onde eu conseguir chegar com ele, tá bom? Então, entregue esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, para que outras pessoas também possam aprender essa linguagem maravilhosa e continuem deixando suas mensagens nos comentários do vídeo ou enviando mensagens para mim, que eu farei questão de responder à medida do possível todas elas. Muito bem. Então vamos iniciar o conteúdo desse terceiro notebook, vamos correr os olhos sobre ele aqui rapidamente. O conteúdo dele fala sobre palavras reservadas e funções built-in. Em seguida passa para os tipos de dados básicos, apenas os tipos de dados básicos da linguagem Python 3. E finalmente nós vamos falar sobre definições de funções na linguagem Python, que é um recurso muito importante em todas as linguagens de programação. Começamos então com as palavras reservadas da linguagem Python 3. O que são palavras reservadas? Palavras reservadas é um conjunto de termos, um conjunto de palavras que possuem funcionalidades específicas dentro da sintaxe da linguagem e, portanto, não devem ser utilizadas para outro propósito. Vou exemplificar para vocês. Por exemplo, a palavra for, ela serve para você criar uma estrutura de repetição controlada, numerada. Então, ela não deve ser utilizada para nenhum outro propósito que não seja para criar esta estrutura de repetição, da qual nós falaremos nos próximos vídeos. A palavra false, por exemplo, ela é uma palavra que determina que um valor seja booleano e do tipo falso. E também não deve ser utilizada para nenhum outro propósito. Ok? Então essas palavras, elas servem apenas para os propósitos para os quais estão atribuídas dentro da sintaxe da linguagem. À medida que nós formos avançando no curso, nós vamos conhecer essas palavras. E eu vou tratar sobre a utilização delas com bastante cuidado no momento correto. Em seguida, eu tenho as funções built-in da linguagem Python 3. Uma função built-in são funções que já vêm disponibilizadas nativamente para o Python 3 quando você inicializa o seu interpretador ou quando você passa um determinado script para o seu interpretador. As funcionalidades dentro de um programa, elas podem ser basicamente de três tipos principais. As funcionalidades declaradas pelo programador, quando o programador cria uma função que implementa um recurso e pode ser utilizada em programas onde aquela função tenha significado. Depois nós falaremos sobre escopo e o que significa uma função ter significado dentro de um programa, ok? As funções que são importadas de bibliotecas. Então, nós trazemos de bibliotecas complementares da linguagem funcionalidades específicas para serem utilizadas nos nossos programas, e as funcionalidades que são denominadas built-in, que são funcionalidades nativas de Python 3, e podem ser utilizadas independentemente de declaração dessas funções ou independentemente de importação de funcionalidades externas. Elas estarão sempre disponíveis para você quando você quiser utilizar elas na construção dos seus programas. É isso que significa uma função built-in, uma função que é padrão da linguagem e que pode ser acessada por você a qualquer momento.
Por isso, a importância de você não utilizar as palavras reservadas ou os nomes das funções built-in em nenhum momento dentro do seu programa que não seja aquele no qual você quer utilizar os recursos das palavras reservadas ou você quer utilizar os recursos das funções. Se você faz isso de outra maneira, você pode ter um comportamento inesperado para o seu código, ou você pode ter, como é mais provável, um erro de execução no seu código. Então, muito cuidado. Inclusive, esse cuidado ele é especialmente importante ao dar nome a variáveis. Na nossa aula anterior, nós criamos um script onde a variável var1 foi declarada e inicializada com o valor 100. Muito bem, o termo var1 é o nome da variável que foi criada nesse momento. É importante você ter cuidado no momento da seleção do nome da sua variável, pois, em primeiro lugar, esse nome não pode ser nenhum dos valores que mencionamos aqui, de palavras reservadas e funções built-in, e, em segundo lugar, esses nomes eles devem seguir as regras de nomeação de variável da linguagem Python 3. Que regras são essas? Todas as variáveis elas devem ser iniciadas, devem ter os seus nomes iniciados por letras ou underscore. Caracteres especiais e números não podem ser os primeiros caracteres de um determinado nome de variável. A propósito até, os nomes das variáveis não podem ter caracteres especiais em nenhuma das suas posições. Então lembre-se, o nome de variável deve iniciar com uma letra ou um underscore e nunca por números. Outros caracteres especiais não podem existir no nome da variável. Além disso, após o primeiro caractere do nome da variável que você selecionou, você sim pode utilizar números. Apenas no primeiro caractere que isso é proibido. Outra regra importante que se deve ter em mente no momento da seleção dos nomes das variáveis é que Python 3 é uma linguagem case sensitive. Isso significa que letras maiúsculas e letras minúsculas são entendidas pela linguagem como caracteres diferentes. Então veja bem, se eu crio a variável var1 aqui no IPython e atribuo a ela o valor 100 e crio a variável var1 e a ela eu atribuo o valor 1000, ou ainda, se eu crio a variável var1 e a ela atribuo o valor 10.000, estamos criando três variáveis distintas, pois em cada uma delas os caracteres foram utilizados de maneira diferente. Na primeira, todos os caracteres são minúsculos. Na segunda, o primeiro caractere é maiúsculo e o segundo e o terceiro são minúsculos. E na terceira, o segundo caractere é maiúsculo. Podemos provar isso acessando o conteúdo de cada uma delas. var1, então, contém 100. var2. var1 dessa maneira contém 1000. E var1 dessa maneira contém 10.000. Ok, pessoal? Para demonstrar então um pouco das regras de nomeação de variáveis, vamos criar aqui casos nos quais o nome da variável não deve ser permitido. Então, por exemplo, eu estou criando uma variável iniciada por um número. Isso, segundo a sintaxe do Python, não é permitido. Então, se eu tento inicializar uma variável que se chama 0var com 50, nós teremos um erro e a linguagem Python nos diz que é um erro de sintaxe. Ok? Ainda se eu tento inicializar uma variável com um caractere especial,
Veja bem que ela fica aguardando que esta funcionalidade do caractere seja encerrada. Então eu preciso fechar esse caractere especial e, de novo, eu tenho aqui um erro de sintaxe da linguagem em Python. Se eu tentar outro caractere especial que não seja o parêntese, vamos então colocar um caractere de menos. Mais um erro de sintaxe. Se, porventura, eu inverter a posição desse caractere, outro erro de sintaxe. Vamos tentar aqui o caractere asterisco. E aí está mais um erro de sintaxe mostrando que caracteres especiais não podem ser utilizados na nomeação de variáveis. No entanto, o caractere underscore veja bem, underscore var, ele aceitou. Deixa eu me limpar a tela. Underscore var, recebendo o valor 50, sem o menor problema, posso acessar o conteúdo dessa variável. Eu ainda poderia utilizar o underscore ao longo do nome da variável, não apenas no início, ou ainda eu poderia acessar, usar, na verdade, o underscore após o nome da variável sem nenhum problema. Ok? Inclusive, eu posso ter vários underscores consecutivos, ou eu posso ter ainda uma variável que seja completamente feita por underscore. Ok? Então esse é o único caractere especial que pode ser utilizado na linguagem Python 3 para nomeação de variáveis. Bom, vou mostrar para vocês o guia de estilo de programação, o PEP 8. Muito bem. O PEP 8 é o documento da linguagem Python que regulamenta os estilos que devem ser utilizados para a composição dos nossos scripts. Estilo de organização de código, estilo de nomeação de variáveis, de funções e de classes. Nós falaremos sobre classes mais ao final do curso, ok? Estilo de organização dos blocos lógicos do código e recuos que devem ser utilizados nesses blocos. Muito bem, eu estou aqui dentro do PEP 8, vou deixar o link de acesso do PEP 8 nos comentários desse vídeo, tudo bem? E essa é a parte que menciona as regras para nome de funções e de variáveis. Segundo o guia de estilo da linguagem Python 3, os nomes de funções devem ser em caracteres minúsculos, com as palavras separadas por underscore, se necessário, para aumentar a legibilidade do seu código. Nomes de variáveis seguem a mesma convenção dos nomes de funções, ok? Usar caracteres maiúsculos e minúsculos no nome das variáveis, que é combinar, misturar a forma de nomeação das variáveis combinando caracteres maiúsculos e minúsculos, que é o que nós denominamos de mixed case, é permitido apenas para contextos, apenas em casos, para aumentar a retrocompatibilidade do nosso código, quanto esse tipo de estilo já tiver sido utilizado anteriormente. Então, se você não estiver trabalhando com um código onde esse tipo de estilo já tiver sido utilizado anteriormente, e por questão de retrocompatibilidade do código, então não use mixed case, use apenas as lowercase, ou seja, caracteres minúsculos, para nomear as suas variáveis e funções em Python 3. É claro que o código, inclusive, aceita algo dessa maneira. Ele não vai gerar um erro,
No entanto, quando você cria uma variável com caracteres maiúsculos, ainda que isso não seja um erro de sintaxe, é um erro contrário ao guia de estilo da linguagem de programação Python 3. E é sempre bom manter-se programando, manter-se com hábitos de programação compatíveis com o guia de estilo, pois isso permite que seu código seja mais legível para outros programadores. Além da questão das funções e das variáveis, dos nomes de funções e variáveis, nós ainda temos a questão de constantes. Constantes são variáveis que ao longo do código não mudam o seu valor. Para mostrar que uma determinada variável é constante, então o guia de estilo recomenda que o seu valor seja sempre escrito totalmente com letras maiúsculas. Ok? Então essas são as regras de nomeação de variáveis e estes foram os caracteres especiais, as palavras reservadas e as funções built-in da linguagem Python 3 que não podem ser utilizadas para nomeação de variáveis na linguagem, ou para qualquer outras funcionalidades que não sejam as próprias dessas palavras reservadas ou funções built-in. Vamos falar agora, seguindo então o nosso notebook, sobre tipos de dados básicos da linguagem Python 3. Nós já falamos sobre alguns deles. Os inteiros. Vamos criar aqui então uma variável chamada inteira, ou ainda, acredito que fica até mais claro, valor inteiro, que receberá o número 800 como sendo o valor. Vamos agora criar uma outra variável chamada variável decimal, val decimal, que vai receber o valor 800,6. Uma coisa importante é que, enquanto no Brasil se usa como separador decimal a vírgula, nos Estados Unidos se usa o separador decimal ponto. Então a linguagem Python 3 utiliza o separador por decimal ponto, ok? Não vírgula. Muito bem. Criamos então uma segunda variável chamada val decimal, ok? Próxima variável que nós vamos criar é uma variável do tipo string. E aí eu vou criar uma variável de tipo string com um caractere. E vou armazenar nessa variável do tipo string o caractere R. Vou criar uma segunda variável do tipo string também com um caractere. E vou armazenar nessa variável o valor R. Agora, eu vou criar uma terceira variável do tipo string. Strings, como nós já mencionamos, são cadeias de caracteres. Muito bem, agora eu vou criar uma variável 3 do tipo string com n caracteres e uma quarta variável do tipo string também com n caracteres, assim. Ok. O que nós vemos nessas 4 inicializações de variáveis do tipo string? Que as strings, elas podem ser iniciadas tanto com aspas duplas quanto por aspas simples. Então, usando aspas duplas, eu inicializei o caractere R minúsculo. Usando aspas simples, eu inicializei o caractere R maiúsculo. Usando aspas duplas, inicializei a string Reginaldo e aspas simples novamente a string Reginaldo. Bom, Python 3 não faz diferença entre caracteres e strings. Algumas linguagens fazem essa distinção. Cadeias de caracteres que têm apenas um elemento de extensão podem ser declaradas como tipo caractere ou também como tipo string. Se essa cadeia
possuir mais de um caractere, então ela é exclusivamente do tipo string. Python não entende dessa maneira as strings. Tanto os caracteres individuais quanto os caracteres conjuntos, né, ou associação de vários caracteres, serão sempre tratados como strings. E por isso, na sintaxe da linguagem, podem ser iniciados tanto por aspas duplas quanto por aspas simples. A importância das aspas duplas e das aspas simples na inicialização de caractere é que você pode alternar entre o uso dessas aspas no interior da string. Então, se você precisa criar uma string que na sua extensão, no seu conteúdo, você deverá utilizar aspas duplas, então inicialize essa string por aspas simples. Vejamos aqui um caso de exemplo. Então vamos criar um val 5, onde eu vou inicializar uma string dessa maneira. Meu nome é Reginaldo. Note o que foi feito. A string ela foi delimitada pelos caracteres de aspas simples. E por que eu selecionei caracteres de aspas simples nesse caso? Pois eu utilizarei aspas duplas como sendo um caractere componente da string. Então, val5 agora tem a string que eu desejei. Se porventura eu tivesse feito desta maneira, eu teria um erro de sintaxe. Por quê? Porque Reginaldo está colocado com strings, com aspas duplas, dentro de uma delimitação de aspas duplas. Então, se uma string for inicializada por aspas duplas, no seu interior não pode existir aspas duplas. Se uma string for inicializada por aspas simples, no seu interior não podem existir outras aspas simples. Se eu quisesse fazer algo dessa maneira, então eu precisaria delimitar Reginaldo por aspas simples, e agora sim, sem nenhum problema. Então, dentro de aspas simples, ao declarar uma string, coloque aspas duplas como elementos da string. Dentro de aspas duplas, dentro de aspas simples, ao delimitar uma string, coloque apenas aspas duplas como elementos da string. Essa é uma regra importante. Bom, então nós vimos aqui como inicializar tipos inteiros, tipos ponto flutuante, que são valores decimais, aqui. Agora vimos aqui algumas regras de inicialização de strings. E o último tipo de dado básico da linguagem Python 3 são os valores complexos, que são inicializados tendo a sua parte real e decimal separadas. Então vamos criar aqui o val complex. Pessoal, apenas uma informação, eu estou colocando aqui os termos inteiro, decimal, string, complex, apenas por uma questão de clareza. De maneira alguma você precisa colocar o tipo do dado que você quer inicializar junto ao nome da sua variável, ok? Tanto é que aqui em val5 nós inicializamos uma string sem utilizar o termo string, ok? Esse tipo de nomeação das variáveis aqui é apenas por questão de clareza. Então, o val complex vai ser um número complexo que tenha uma parte real igual a 50.60. Deixe-me limpar a tela. Então, val 6 do tipo complexo vai possuir uma parte real igual a 50.6, por exemplo, mais uma parte imaginária igual a 12.4. E aí, para você dizer a linguagem Python 3 que essa é a parte imaginária,
você usa J. Muito bem, então agora Python vai entender, por causa desse caractere J aqui, que você tem uma parte real e uma parte imaginária. Ok? Então, val 6 complex é um número que tem uma parte real e uma parte imaginária. Ok? Se você precisar conhecer o valor absoluto desse número, então você pode utilizar a função built-in do Python, abs, val6 menos complex, e obter a partir da função abs do Python o valor absoluto desse número, que é um número que tem duas partes, uma parte real e uma parte imaginária. Muito bem, agora se você tem uma variável cujo tipo você desconhece, lembrando que Python ele inicializa as variáveis sem a declaração prévia do tipo, então, por exemplo, a variável val pode ser iniciada com uma string e em seguida receber um ponto flutuante, sem o menor problema. Ou seja, a variável ela muda dinamicamente de tipo. Tá? E aí você precisa, em um determinado momento do seu código, saber qual é o tipo daquela variável para fazer uma validação de dado, por exemplo. Muito bem, existe uma função built-in do Python específica para isso, que é a função type. Então, para eu observar, para eu determinar qual tipo do dado armazenado na variável val, eu posso fazer type val, e aí ele vai me dar que val é um ponto flutuante. Se porventura a variável val ela possui uma string armazenado nela, então type val agora vai me retornar str, que é a abreviação que a linguagem faz para o tipo string. Se val possui um número inteiro, então type val vai ser do tipo int, ok? E finalmente, se val for um número complexo, então type val é do tipo complexo, ok? Bom, esses são os tipos básicos mais comuns da linguagem Python 3. Ainda existe um último tipo básico, que é importante nós já mencionarmos ele agora, que pode ser útil para os próximos vídeos a título de exemplificação, que é o tipo booleano. Se eu fizer type, e agora eu vou utilizar uma palavra reservada da linguagem, que é a palavra true. A palavra true é um valor que armazena o conteúdo verdade. Se eu fizer type true, então esse valor, a função type me retorna que esse valor é do tipo booleano. Os tipos booleanos são valores que armazenam apenas verdadeiro ou falso para fazer testes lógicos das mais diversas situações. Então, os tipos booleanos são valores verdadeiros ou falsos que podem ser armazenados em variáveis. Então, eu posso querer que val armazene true sem o menor problema e type val vai ser do tipo booleano. Ou ainda, eu posso querer que val armazene false, falso, outra palavra reservada da linguagem Python. E se eu fizer type val novamente, tipo booleano, ok? Por que essas coisas são importantes? Nós podemos, e agora eu vou apenas fazer uma introdução em testes lógicos da linguagem Python 3, nós podemos verificar, por exemplo, se duas variáveis são do mesmo tipo. Isso é algo interessante de ser feito. Então, digamos que eu tenha val 1, que armazena 1000, e val 2, que nesse momento está armazenando 5000.
E aí, para uma questão, por um motivo de validação de dados, eu preciso saber se val1 e val2 são do mesmo tipo. Então, olha só que interessante. Type val1 vai me retornar o tipo da variável val1. E agora eu vou perguntar ao Python se o tipo da variável val2 é igual ao tipo da variável val1. Para isso eu uso um operador de comparação que é igual. Novamente, dois caracteres iguais que devem estar contíguos para que não haja nenhum erro de sintaxe. Esse operador vai verificar para mim se o conteúdo do operando à sua esquerda é igual ao conteúdo do operando à sua direita. Se o conteúdo do operando à sua esquerda for igual ao conteúdo do operando à sua direita, então ele retorna um valor do tipo booleano, o valor bool, true. Se não for, se forem diferentes, ele retorna um valor do tipo booleano, false. Então, quando eu faço isso, eu tenho true, porque val1 é 1000, val2 é 5000, e esses dois valores são valores inteiros. Mas se eu modifico o val2 e transformo ele em um float, daquela maneira ali, então agora, veja bem, val1 é do tipo inteiro e val2 é do tipo ponto flutuante. Então, ao fazer essa verificação, aquele operador de comparação vai me retornar um false. Ok? Eis aí uma aplicação importante da função built-in-type e vários exemplos dos tipos de variáveis básicos que a linguagem Python 3 possui.